Olha, a gente tem que pensar na gravidade da reclamação, ou seja, importunação sexual. Quando se dá esse tipo de importunação, é para satisfação, sem violência, atenção, da lascívia, da luxúria, num ato não desejado, evidentemente, pela vítima, mas não violento. Isto é o teor da reclamação. Como se deu, em que circunstâncias, a gente não sabe porque tudo é reservado. Mas o tribunal, Mauro, agiu bem em afastar cautelarmente. Não tem ainda a responsabilização, mas agiu bem. Mas tem um ponto que desfavorece o ministro nessa decisão que você bem ressaltou, de 27 votos, desse órgão especial da Corte do Superior Tribunal de Justiça. O ponto é que só se afasta cautelarmente em face de uma necessidade e com base no exame de dois elementos, ou seja, o chamado fumus boni iuris, a fumaça do bom direito. Então, pelo que se viu ali, a coisa tem gravidade, as declarações da vítima que não podem ser desprezadas, tem aí uma fumaça, um indicativo de existir esse direito dela de reclamar, tendo em vista um crime. Então, isso a gente precisa ver e frisar. A situação dele não é boa. Até porque o tribunal poderia se acomodar e aceitar o seu pedido, que foi anterior, de licença médica com base num laudo psiquiátrico, médico psiquiátrico. Então o tribunal não entendeu que era o caso de afastamento cautelar. Até porque em caso de afastamento médico pode se voltar a qualquer momento. E em caso de uma decisão cautelar, não. Enquanto houver necessidade, continua a medida do afastamento das funções e de outros direitos. Ora, eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos que me parecem fundamentais. O primeiro, as pessoas têm que entender que são duas coisas diferentes. Uma é o procedimento disciplinar administrativo, que gera o quê? As sanções da LOMAN, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ou seja, afastamento, disponibilidade, até demissão. Isso disciplinarmente. Veja, Mauro, não vai se assustar. Nós estamos falando em condutas éticas, em tempo em que o Supremo resiste a isso. Mas nós estamos falando de conduta ética com um órgão sancionador, coisa que não tem no Supremo e nem no modelo do Fachin de autocorreção. Então não tem sanção. Veja como as coisas são diferentes, mas voltando ao ponto. Então, contra esse ministro existe um processo disciplinar com base numa reclamação feita e mais, existe com base nessa reclamação uma atuação do Supremo Tribunal Federal. No que? No que tange à conduta dada como criminosa. O relator é o ministro Cássio com K, Nunes Marques, é o Cássio com K. E o que se verifica? Ele vai, evidentemente, analisar as questões, a Polícia Judiciária vai fazer as apurações sempre sigilosas e vai se encaminhar tudo ao procurador Monet, porque ele é titular da ação penal. Então nós temos duas coisas a separar. No Superior Tribunal de Justiça, o procedimento disciplinar. No Supremo não haveria isso. Outro ponto, a questão criminal. E aí existem duas coisas, uma violação ética e uma suspeita de crime, sendo que numa república não existe ninguém acima de suspeitos, salvo, evidentemente, ministros do Supremo.
A gente vai continuar com essa conversa. Eu antes vou chamar um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. A gente já volta. E seguimos conversando aqui pela internet. Professora Ana Carolina, queria ouvi-la sobre essa questão e ouvi-la também um pouco sobre o ponto de vista das vítimas. Não é fácil imagino eu, para qualquer mulher se expor e denunciar alguém por assédio. Eu imagino o quão difícil deva ser denunciar um ministro de uma das mais altas cortes do Brasil. Eu queria ouvi-la sobre isso. Bom, vamos lá. Eu vou começar pela sua segunda colocação, que é exatamente isso. Os casos de abuso, de importunação sexual, que, como o professor Mairovitch colocou aqui, são duas condutas diferentes, mas que, de qualquer maneira, são indesejadas, ambos, quando acontecem. De qualquer maneira, esses casos, infelizmente, ainda são muito presentes, acontecem em absolutamente todas as esferas. E quando nós pensamos nesses casos, já é difícil para vítimas de homens que estão em situação de menor poder, já é difícil para elas denunciar, justamente por essa exposição. Nós vimos o próprio caso da Gisele Pelicot, na França, que foi um caso de um abuso absurdo realizado, perpetuado pelo próprio marido. Então, foi de uma coragem extrema, porque ela se expôs ao mundo inteiro. Então, existe esse lado ainda, infelizmente, esse tabu que as vítimas enfrentam. Então, eu acredito que seja necessário, sim, que essas denúncias elas sejam feitas, para que as mais mulheres se sintam seguras, que elas sintam que podem levar as suas denúncias à frente. E no caso do ministro, é mais difícil ainda, porque é exatamente isso que o professor estava colocando. São pessoas que estão em altas cortes, são pessoas que têm acesso aos corredores do poder. E nós estamos falando do poder jurídico do país. Então, infelizmente, gera toda uma insegurança em relação a isso. Agora, em relação ao caso em si, é importantíssimo que ele siga justamente por isso, para trazer caso, claro, ele está sendo investigado, como o professor colocou, existe uma fumaça. Não sabemos se existe o fogo, ainda não foi comprovado, mas está sendo investigado, ou seja, precisa ser investigado. Se for comprovado que realmente existiram esses casos, essas violações, ele precisa ser levado a... Ele precisa pagar, né? Ele precisa responder pelo que fez. Então, existe já toda essa questão da dificuldade da denúncia, do acolhimento às vítimas, da própria exposição das vítimas, e nós estamos falando de alguém nas altas cortes do governo. Então, precisamos que esse caso seja investigado com toda a seriedade, que ele seja levado com toda a perícia necessária para que as vítimas, caso tenham sofrido as violações que elas alegam, que elas tenham a justiça que elas merecem. A gente já está de volta com você que nos acompanha também pela TV a cabo. Eu sei que o Couto quer falar também, a gente continua falando sobre a questão do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marco Buzzi, que foi afastado hoje pelos colegas, foi afastado de suas atribuições por causa dessas denúncias que surgiram de assédio sexual. Diga lá, Couto. Eu queria perguntar para o professor Walter o que o ministro ganha com a carta que ele mandou para os colegas dele, né? Ele mandou uma carta dizendo que vai provar a inocência dele, né? De que maneira, você com a sua experiência como advogado e tal, o que ele pode alegar contra o depoimento nos mínimos detalhes feitos pela vítima, né? O que um advogado dele a defesa pode recomendar? Dizer que ele tomou um remédio de tarja preta, né? Como o Bolsonaro falaram que o Bolsonaro tomou quando ele foi serrar a tornozeleira, né?
como é que ele é defensável? Você acha que é possível defender o que provavelmente ele fez? E outra coisa, Walter, uma coisa que ninguém consegue entender é que o pior que pode acontecer para esse ministro é ser demitido, ele vai receber aposentadoria integral de R$ 44.000 por mês, né? E no campo criminal no Supremo, se ele for condenado, a pena é de 2 a 5 anos por cumprir pena em regime aberto. Quer dizer, no fim sai barato, mesmo que ele, na pior hipótese, para ele vai sair barato. Olha, isso que você coloca, é importante de ficar bem claro. Eu posso te dar a minha experiência de 30 anos de juiz criminal, que é a seguinte, e até aproveitando as colocações sempre corretas, sempre preciosas da doutora Ana Carolina, que é o seguinte: em primeiro lugar, nós temos uma outra reclamação que não é de importunação sexual, mas sim decorrente pelo que se fala, pelo que vaza, tá? Porque é tudo secreto. Seria, Mauro, uma ex-funcionária, evidentemente, de gabinete ou de tribunal. Mas aí não é mais importunação, mas é assédio, porque existiu uma relação de hierarquia. Então a coisa fica muito mais complicada. O segundo ponto que eu queria destacar, em cima do que a Ana Carolina falou, é que hoje, felizmente, pela evolução, a palavra da vítima em delitos sexuais tem um valor muito grande, porque isso é feito às escondidas. Embora esse fato tenha acontecido na praia, evidentemente que não foi à vista, se aconteceu, foi num determinado momento especial. A lembrar que se trata, esse ministro convidou um casal que levou a filha de 18 anos. Então ela era hóspede com os pais. Tem os relatos dos pais. Aí, coach, o que você coloca? Como buscar? Tem que se buscar prova. Será que tem imagens? Teriam câmeras pelas praias? Lá é um local de veraneio, com várias casas. Um local também que tem lá a sua violência. Então, a polícia certamente, por determinação judicial, vai buscar esse tipo de imagens, vai ouvir testemunhas. Se o relato da vítima, e diz a jurisprudência, ainda que isolado, mas desde que verossímil, e com elementos circunstanciais, sim, pode ser crível. E isso é importante, importantíssimo, inclusive numa sociedade machista. O que a gente tem, portanto, nesse caso, que não deveria ser sigiloso, porque todos são iguais perante a lei, mas se fala, não, aqui está em exposição a instituição. Não é verdade. Não é a instituição que fica maculada. Ao contrário, quando ela usa de clareza, quando se tornam públicas as coisas, transparentes as coisas, a instituição só cresce. O escurinho do cinema, o sigilo, não é uma boa coisa. Então, nesse quadro, Curtio, o que eu acho é que o tribunal agiu bem, mas tem que ter uma cautela extra, porque o Mauro, que tem a descendência italiana, Tagliaferri, puro baiano, como se diz, o Mauro sabe bem do que eu vou falar. Em Nápoles tem uma expressão que foi para todos os jornais, hoje é de uso corrente na Itália, é uma expressão política que se chama inchucho. Aqui a gente pode traduzir no acordo debaixo do lampião, tá? Que significa, nesse caso concreto, o seguinte: o tribunal aceitar a aposentadoria dele e acabar com essa parte administrativa e deixar só para a parte criminal. Parte criminal, Cúcio, são 2 crimes.
e duas imputações que poderão surgir: a importunação e o assédio. Isso, embora você tenha dito que, e com toda razão, que essas sanções administrativas levam a simplesmente afastar, mas continuar recebendo, embora grave o caso, efeito da condenação criminal é diferente, porque dá perda de função pública. Vamos pensar no Ramagem, vamos pensar no outro delegado que foi ministro da Justiça, da perda de função pública. E aí não tem mais remuneração. Então tem esse elemento positivo. Mas o ponto é o seguinte: o enxuxo, o acordo debaixo do lampião é aceitar uma aposentadoria voluntária, um pedido de aposentadoria voluntária dele. Aí se vai violar a legislação específica com relação ao funcionalismo público, porque o juiz, em sentido lato, é um funcionário público. As regras se aplicam por igual, ele tem função pública. É órgão de poder, mas tem função pública. E o que diz o Estatuto do Funcionário Público? Diz, com todas as letras, se tiver processo administrativo aberto, não se pode aceitar a aposentadoria. O processo tem que ir até o fim. Agora nós estamos em fase de reclamação, não tem processo administrativo aberto, então tem um vazio para o que eu chamei de enxuxo. Vamos ficar de olho, porque não dá para se aceitar uma aposentadoria voluntária para se jogar uma pá de cal. Mauro.